Questão: o princípio da segurança exige apenas a proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados, sem considerar danos acidentais ou ilícitos. Comentário: errado. O princípio da segurança exige que os dados sejam protegidos não apenas contra acessos não autorizados, mas também contra danos acidentais ou ilícitos, como destruição, perda, alteração e comunicação indevida. Questão: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Comentário: certo. O tratamento de dados pessoais requer o consentimento explícito do titular, conforme a disposição no artigo 7º da LGPD. Questão: o tratamento de dados pessoais pode ser realizado sem a necessidade do consentimento do titular, quando for necessário para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Comentário: certo. A LGPD permite o tratamento de dados pessoais sem consentimento quando for necessário para cumprir obrigação legal ou regulatória, conforme o inciso 2 do artigo 7º. Questão: a administração pública pode tratar dados pessoais para executar políticas públicas sem respeitar as disposições da LGPD. Comentário: errado. A administração pública pode tratar dados pessoais para políticas públicas, mas deve observar as disposições da LGPD, conforme o inciso 3 do artigo 7º. Questão: a realização de estudos por órgãos de pesquisa sempre pode ser feita sem anonimização dos dados pessoais, conforme a LGPD. Comentário: errado. A LGPD exige que, sempre que possível, os dados pessoais sejam anonimados durante a realização de estudos por órgãos de pesquisa, conforme o inciso 4 do artigo 7º. Questão: o tratamento de dados pessoais pode ser realizado sem o consentimento do titular quando necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados ao contrato. Comentário: certo. A LGPD permite o tratamento de dados pessoais sem consentimento quando necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares, conforme o inciso V do artigo 7º. Questão: a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais sem o consentimento do titular para o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Comentário: certo. O tratamento de dados pessoais é permitido sem consentimento quando necessário para o exercício de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, conforme o inciso 6 do artigo 7º. Questão: o tratamento de dados pessoais é permitido sem consentimento quando necessário para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Comentário: certo. A LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais sem consentimento quando necessário para proteger a vida ou a integridade física do titular ou de terceiros, conforme o inciso 7 do artigo 7º. Questão: a tutela da saúde permite o tratamento de dados pessoais por qualquer pessoa, não sendo necessário que o procedimento seja realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias. Comentário: errado. O tratamento de dados pessoais para a tutela da saúde é restrito a profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias, conforme o inciso 8 do artigo 7º. Questão: a LGPD permite o tratamento de dados pessoais sem consentimento quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, desde que não prevaleçam os direitos e liberdades fundamentais do titular. Comentário: certo. A LGPD permite o tratamento de dados pessoais sem consentimento para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, desde que não prevaleçam os direitos do titular, conforme o inciso 9 do artigo 7º. Questão: o tratamento de dados pessoais pode ser realizado sem o consentimento do titular para a proteção do crédito, conforme a legislação pertinente. Comentário: certo. A LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito, conforme o inciso 10 do artigo 7º. Questão:
O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve seguir a boa-fé e o interesse público, mas não é necessário considerar a finalidade que justificou sua disponibilização. Comentário: errado. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade e o interesse público que justificaram sua disponibilização, conforme o parágrafo 3º do artigo 7º. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!